Olá! O consumo de drogas no Brasil já pode ser considerado epidemia. Dados do governo apontam a existência de 2 milhões de usuários de drogas. Diante do avanço do crack e do oxi, droga nova e ainda mais avassaladora, surgem dúvidas sobre a eficiência das políticas nacionais de combate às drogas e até se existe uma política dita nacional nessa área. Para criar uma legislação única sobre o tema, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial. Os deputados vão avaliar a política de saúde do governo responsável pelo atendimento aos dependentes e também propor medidas de reinserção à sociedade e de repressão ao tráfico. E este é o tema do Expressão Nacional de hoje, que conta com a presença do deputado Reginaldo Lopes, que é presidente da Comissão Especial de Combate às Drogas, da deputada Tereza Surita, que também faz parte da comissão, de Clóvis Benevides, subsecretário de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, e de Cassiano Moraes, que é psiquiatra. Contamos também com a participação dos alunos da Universidade Católica de Brasília no nosso auditório. Uma das maneiras de você participar desta discussão é por meio do portal E-Democracia na internet, no www.edemocracia.gov.br. A gente assiste agora a uma matéria sobre o assunto. O cenário até pode mudar de cidade para cidade, mas o personagem é o jovem usuário de drogas, especialmente o crack. São raros os casos de pessoas que conseguiram escapar do vício. No começo era por curiosidade, né? Depois fui ficando viciado e quando usar esse crack aí é só alucinação, vendo coisa e só sofrimento, né? Sofrimento mesmo, só tem sofrimento. Ali essa droga aí é uma ilusão. Erismar reencontrou a realidade em uma casa de recuperação. A Força para Vencer funciona há 23 anos e já ajudou mais de 4 mil usuários. No meio do caminho entre a ilusão e a realidade, a desejada verba pública. Verba para esse tratamento existe bastante, mas para que você possa chegar até esses órgãos do governo, para adquirir uma verba para uma comunidade tipo a nossa, é um pouco difícil, há muitas barreiras, muitos empecilhos, e é uma área que o governo teria que olhar e trazer até a nós o que a gente precisa, os profissionais para trabalhar, psicólogo, terapeuta, né? E eles, em vez de vir ajudar, eles chegam aqui só cobrando. Mas afinal, quem seriam aqueles que só cobram? Que verbas seriam essas? Quantos e quais programas do governo federal tratam da questão das drogas? Deputado Reginaldo Lopes, eu começo com o senhor. Vocês vêm de uma visita aos estados de Alagoas e do Piauí. Qual foi a situação encontrada lá? Olha, primeiro, nós estamos trabalhando para integrar as ações. O Brasil não tem uma política integrada e nem tem uma política sistêmica e menos ainda de Estado. Esse é o grande desafio. E aí nós precisamos construir uma política em 3 eixos. Os mais importantes é o da prevenção. O Brasil não tem uma política de prevenção do tamanho do Brasil. Nós temos uma ação importante, que eu gosto de destacar, feita pela Polícia Militar, que é o PROED. O Brasil não tem uma política em rede que seja capaz de integrar toda a experiência, por exemplo, para tratamento e acolhimento, ou seja, que passa pelos CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, os CREAS de especializadas, os CAPs, hospitais psiquiátricos e as comunidades acolhedoras e terapêuticas. Então também precisa fazer uma política mais sistêmica, integrada, e aonde o Estado reconheça e potencializa esses parceiros naquilo que há de bom, de positivo. E possa também financiar, evidentemente. Não tem um financiamento do Estado brasileiro, em especial para as comunidades acolhedoras e terapêuticas. E depois, eu acho que a grande dificuldade é que nós não temos uma política de requalificação profissional e de reinserção social.
né? O sistema, o CRAS, os CREAS e as comunidades terapêuticas, Eles podem até tratar, mas a pessoa volta à sociedade e volta a consumir se não tem uma reestruturação da vida, do dia a dia dela. Precisa refazer o projeto de vida. E para refazer, precisa de um projeto de Estado para requalificação profissional. E aí, é um projeto que tem que envolver os 3 entes da federação, os 3 governos, níveis de governo, os 3 poderes e o setor público e privado. E nós estamos trabalhando com mais 2 eixos. A repressão, precisamos ter uma política forte de repressão ao narcotráfico e não ao usuário. Usuário é questão de saúde, tratamento. E uma política de repressão de fronteiras. Porque é onde entra a droga no Brasil. Nós não produzimos coca, pouquíssima maconha. E o 5º eixo, nós precisamos rediscutir a legislação se ela é suficiente ou não para fazer esse enfrentamento. Então, acho que são os eixos que nós estamos trabalhando. A experiência de Piauí, a experiência de Alagoas, a partir de cada eixo, nós estamos visitando algumas experiências. Para quê? Para formatar uma política de Estado, e não uma política de governo, uma ação isolada. Então, essa é a iniciativa da comissão. Né? Nós visitamos a Cracolândia, vamos visitar países que têm modelos que, na nossa opinião, poderia ser implementado no Brasil. Por exemplo, o modelo de Portugal, Cracolândia de São Paulo. Queremos conhecer mais modelos internacionais. Vamos estar organizando aqui um seminário internacional para conhecer esses modelos, experiências diferentes que a do Brasil, do ponto de vista de legislação, tratamento, acolhimento. E também vamos utilizar da diplomacia parlamentar para ir Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai, para discutir. Nós precisamos estabelecer uma relação diplomática com esses países, do ponto de vista de prevenção, né, e de repressão contra a entrada de droga no Brasil. Agora, quero perguntar para o Clóvis Benevides, que é subsecretário de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais. No mais geral, a gente tem um modelo estadunidense que é de repressão, claramente de incentivo à repressão e aparelhamento do Estado para isso. E um modelo europeu que é mais mitigação de prejuízos. Você tem um lugar para até consumir a sua droga, você tem inclusive a distribuição de seringas em lugares destinados ao consumo de drogas, para que não haja disseminação de doenças. Que modelo que o Brasil deve seguir a partir de uma nova legislação sobre o assunto? Um fragmento de cada um desses, mas nenhum deles integralmente. O Brasil tem, por consequência, às vezes, discutir exemplos que não se aplicam à nossa realidade. É um modelo dos Estados Unidos, é um modelo que os Estados Unidos concebeu, tem seus valores, tem sua lógica e tem os resultados que projetou para aquelas ações. Da mesma forma, o modelo da Europa e assim os seus desdobramentos. O Brasil precisa de um modelo de política pública que se assemelhe, que se adeque à sua característica de população, à característica do seu problema e, de certa forma, ao perfil do seu usuário, às suas limites de fronteira, por exemplo. Mas chegaria mais próximo de um modelo de repressão ou de um modelo de mitigação de consequências do uso da droga? Um modelo que caiba, um modelo em que caibam todas as possibilidades de atuação. Exemplo, o Brasil tem uma política séria de repressão ao narcotráfico ou apenas alcança o varejo da droga? Os pequenos grupos. Há uma estratégia de contenção de lavagem de dinheiro, de recuperação de ativos, que alcance as grandes estruturas criminosas e, de certa forma, alcance essa repercussão, ou apenas um enfrentamento do tráfico do morro, do tráfico urbano, de uma das frentes da estrutura criminosa. Na mesma lógica do tratamento, o estigma sobre o usuário já se dissipou ou nós continuamos entendendo esse indivíduo como um sujeito criminoso, um sujeito sem caráter, um sujeito que faz a escolha pelo uso da droga conscientemente? Porque, de certa forma, se nós o entendermos assim, nós temos que ter uma estrutura assistencial no campo da saúde, da assistência social, dos equipamentos de acolhimento, que não permita que a desassistência, que o deixá-lo entregue à sua própria sorte, possa fazer com que esse indivíduo, de fato, incida criminalmente pelas vinculações com a substância e pela sua alteração de capacidade crítica. Então, o Brasil precisa de um modelo que se assemelhe à situação do país e que reúna estratégias de repressão sólidas,
que vão do varejo urbano, à contenção dos ativos, às grandes estruturas criminosas, a existência de uma política de fronteira efetiva. Nós não produzimos a droga, as nossas estratégias de laboratórios da estrutura criminosa não são tão robustas assim, mas não há uma estratégia de fronteira que ofereça à Polícia Federal e as polícias de limite condição efetiva do enfrentamento. Precisa de um aparelhamento, precisa de inteligência policial. Da mesma forma, não há uma rede de saúde e uma rede de assistência que dialogue de fato, entendendo esse indivíduo como um indivíduo com problemas de saúde e com problemas de vinculação social, que precisa de uma série de abordagens. Até porque boa parte das políticas públicas não dialogam entre si. O indivíduo que precisa de CAPS, precisa de CRAS, precisa de unidade de acolhimento, precisa de comunidade terapêutica, precisa de grupo de autoajuda, às vezes precisa de uma internação psiquiátrica e os leitos não existem, às vezes precisa de uma retaguarda em um hospital geral e os serviços não estão disponíveis. E mais do que isso, quando esses serviços existem, não dialogam. As políticas públicas fatiam o indivíduo, não o reconhecem como um sujeito de direitos e de abordagens distintas em momentos distintos do seu problema. Uma pergunta para o Cassiano Moraes, o nosso especialista em independência aqui no Expressão Nacional. Tem um dado da Universidade Federal de São Paulo que diz o seguinte: 12 anos foi o tempo de acompanhamento de um grupo de 107 dependentes de crack. E o resultado foi o seguinte: após esse período, 40% tinha parado de consumir a droga, 25% estava morto, 2%, aliás, 12% preso e 20% continuava dependente. Qual que é o resultado esperado do Oxy, que é uma droga ainda mais forte e mais barata do que o crack, e está chegando também mais no centro do país, porque ela entrou pela fronteira com o Peru, por exemplo? Bom, nós estávamos até discutindo aqui, antes de começar o programa, que o Oxy, na verdade, ele é o mesmo crack, né? Ele não tem uma diferenciação na substância química ativa, né? A diferença é nos componentes adicionais. E já se achou aí querosene, óleos diferentes, substâncias corrosivas, enfim, algumas coisas que podem trazer mal, inclusive, para o físico, né, da pessoa. A proporção de dependência, os males causados pela dependência química vão ser idênticos ao do crack, com uma piora na qualidade dessas substâncias adicionais que podem fazer mal para a saúde geral. Da alergia, pessoas já tiveram, inclusive, os rostos queimados a tentar acender, por causa do querosene tinha combustão e as pessoas se machucavam. Então, é uma preocupação adicional. O Brasil está preparado para combater o Oxy? Bom, da mesma forma que está preparado para combater o crack, né? Eu acho que as nossas deficiências já existem há alguns anos e o desafio do Oxy e do crack é o mesmo. É a gente conseguir falar o que os outros dois que me antecederam falaram, que é agir nas três frontes de batalha, que é a prevenção, o tratamento e, posteriormente, uma reinserção, que é uma coisa muito importante, que já previne recaídas. O interessante sobre o tratamento e a dificuldade é porque a pessoa, o usuário, ele precisa de se motivar. E quando ele se motiva, às vezes ele não tem onde bater. Você imagina se uma pessoa que usa crack aqui em Brasília ou em São Paulo e resolve, nossa, eu quero parar. Aonde que ele vai? Aonde que é a porta de entrada que dê assistência 24 horas, que essa pessoa possa chegar e ser atendido, receber um tratamento individualizado? Não tem, porque no CAPS você entra e sai. Você entra, tem consulta à noite, marcada, você pode voltar dia. a consumir, volta no dia seguinte, se trata e volta a consumir de noite. Eu queria fazer essa pergunta para a deputada Tereza Surita, do PMDB, que faz parte da comissão. Qual que é o modelo que a Comissão Especial de Combate às Drogas pretende seguir? Porque, no caso do Brasil, hoje em dia a gente tem, como o especialista estava falando, um modelo de entra e sai. Ou a internação, mas somente para casos gravíssimos, ou como o deputado Reginaldo Lopes falou aqui, que ele pretende propor por caso do crack. Que modelo que o Brasil deve seguir? Bom, eu gostaria de contar um pouquinho de uma experiência que eu vivi. Eu fui prefeita de Boa Vista, capital de Roraima, por 3 vezes, 10 anos. E lá nós criamos um projeto, chamado Projeto Crescer.
E nós tínhamos a droga junto com a violência. E um pouco do que cada um colocou aqui, nós vivemos na prática. Nós conseguimos a diminuição de violência através de um trabalho integrado, através de política de prevenção, de acompanhamento e também do acompanhamento pós o tratamento. E em diminuir a violência em 68%, em 6 anos. Esse projeto foi premiado, esse projeto tinha onde o adolescente, quando tinha qualquer tipo de problema, bater para ser atendido. Foi em Roraima, desculpa. Foi em Roraima. E foi premiado pela Fundação Getúlio Vargas, foi premiado por várias organizações importantes do país. E foi uma experiência que eu vivi, uma experiência onde eu participei junto com o problema da droga, junto com o problema da sociedade que rejeita o usuário, o que eu quero dizer, eu acompanhei a dificuldade que é você chegar no traficante. Esse resultado que você mostrou aí de um acompanhamento de 12 anos de pessoas envolvidas em drogas, no caso crack, muitos morrem, muitos vão para a cadeia, muitos conseguem sair, não todos. E é um trabalho que depende muito da vontade política, e eu entendo que esse tipo de problema tem que estar ligado aos municípios, porque está muito diretamente ligado com a população, depende da vontade política, depende de uma rede que você forma de acordo com a sua realidade, porque realmente as situações do país é diferente pela própria regionalidade que nós temos, e depende de um acompanhamento permanente. Você não muda uma realidade facilmente. A maioria desses jovens novos, 17, 18 anos, já tem filhos gerados nessa situação. Eles vêm de famílias desestruturadas normalmente. A necessidade do atendimento não existe hoje. Eu não quero aqui, de uma forma, parecer agressiva, mas eu não acredito no CAPS. Eu não acredito no que se oferece hoje, porque a gente não encontrou nenhum tipo de atendimento que não foi aquele que a gente criou. Então, em Roraima, por exemplo, quando um garoto tinha que ser internado, nós chegávamos a mandar para Minas Gerais, para que lá ele pudesse ser internado e por longo tempo. Mas foi isso que a nossa repórter, a Hanna Costa, inclusive, relatou nessa viagem, deputado, a Alagoas e a Piauí também, porque ela entrou nos presídios, vocês visitaram presídios, e havia mulheres que eram dependentes, já estavam, inclusive, grávidas do 4º, 5º filho e continuavam consumindo drogas, né? Na verdade, eu acho o seguinte, precisa integrar todas essas instituições, porque cada um tem um papel diferenciado e que presta um serviço relevante. Por exemplo, o CAPS tem um papel. Eu acho que talvez ainda ele não tem a sua estrutura do que necessita para, de fato, acolher. Mas eu acho que a rede, do ponto de vista de tratamento e acolhimento, se ela for integrada numa política que tem uma porta de entrada e tem uma outra porta de saída, ela é perfeita. Porque para cada caso, para cada tipo de cidadão, é necessário um tratamento. Então, acho que o CAPS, os hospitais, né, as comunidades acolhedoras, terapêuticos, cumprem um papel. Eu estou dizendo, não estou dizendo que não seja importante, eu estou dizendo que o modelo de hoje atual, acho que falta profissionais, falta estrutura. A gente precisa encarar isso como uma realidade, até para que possa, de fato, ser corrigido. E para ser reformado. Esse é o papel da comissão especial. A gente não pode cair na tentação de estabelecer uma guerra entre aqueles que utilizam uma terapia mais espiritual ou ocupacional e aqueles que negam o papel das ciências, do ponto de vista da desintoxicação. Por exemplo, o mundo da ciência diz o seguinte, que tratamento compulsório não resolve. Mas nós recebemos aqui na Câmara o Antônio Nero Filho, que sempre negou tratamento compulsório. Mas ele diz, para crack e ox eu estou revendo minha posição. Por quê?
Porque o cidadão não tem como decidir por ele mais. Os Estados Unidos... Rio de Janeiro tomou a decisão correta. Os Estados Unidos já tem uma pesquisa, deputado, que fala... Os Estados Unidos que tem uma pesquisa que fala que no final do processo, os índices equivalem-se. Sabe o que eu acho? Só terminando, deputada, acho que a grande lógica é que não se pode conceber um modelo como modelo salvador. Reducionista, né? Não é nem a redução de anos como estratégia de acolhimento pelos consultórios de rua, a política única, nem o CAPS como estratégia de permanência dia ambulatorial, humanizado, com equipe multidisciplinar, nem a comunidade com vocação de acolhimento de longo prazo. Eu tenho hoje o ministro, por exemplo, ex-ministro Alcine Guerra, sabe o que ele falou hoje? A primeira coisa é o seguinte, o problema da droga não é um problema separado, é um problema que, inclusive, a própria sociedade tem que ter o conhecimento do papel que ela tem. Por quê? Na minha experiência, porque realmente foi uma experiência muito forte, uma experiência onde a gente conseguiu realmente mudar uma realidade. A sociedade não aceitava um tipo de conduta onde você não julgava e não descriminalizava. Por quê? Porque a sociedade tem medo do usuário. Ele tem medo tanto do usuário como tem medo do Eu vou ter que interromper. Eu preciso chamar um telespectador que tem uma pergunta para um dos quatro aqui. Ele está ao vivo nos esperando. É José Manuel dos Santos, de Caruaru, Pernambuco. Você nos ouve? Boa noite. Qual que é a sua pergunta, José? Olha, a minha pergunta seria não até uma pergunta, seria uma solução para o caso. Eu posso dar uma sugestão para resolver, ajudar a resolver o caso? Claro. Olha, a minha sugestão é o seguinte, boa noite a todos aí, é o seguinte, para mim, a lei está sendo muito branda para resolver esse problema. No meu caso, eu faria o seguinte, para outros não entrar no mundo da droga, aquele que já está, eu fazia o seguinte, eu mudava a lei e uma cadeiazinha de 2 anos, 3 anos, para fazer com que aquele que estava querendo entrar ter mais medo de consumir a droga. Vamos ver a resposta aqui, José, dos deputados. Então, uma pena maior para o traficante, é isso? Não. Veja só, eu respeito a opinião do José Manuel dos Santos, mas está comprovado. Primeiro, hoje, até a lei 2006, que despenalizou o usuário, não descriminalizou e nem liberou. Há uma confusão entre descriminalizar, liberar, descriminalizar. O usuário que é pego com maconha, por exemplo, ele está livre de ser detido, mas ainda assim ele comprou do traficante. Ele está despenalizado. Então, ele tem que ter uma pena. O juiz tem um ato discricionário que ele vai determinar o tratamento, é uma medida socioeducativa. Olha, gente, mesmo essa lei que despenalizou, o prejuízo que ela dá ao Estado brasileiro é enorme. Porque envolve um conjunto de advogado, uma burocracia, emperra o nosso judiciário e não resolve nada, porque depois ele vai ser, a pena é o tratamento. Eu acho que o Brasil não está preparado para descriminalizar, porque nós não temos uma rede de prevenção, de tratamento, de acolhimento. Se a gente tivesse essa rede, era mais barato para o Estado brasileiro descriminalizar. Como existe na Europa. Descriminalizar. Agora, o que eu estou propondo? Eu estou propondo o seguinte... Aí eu acho que tem que misturar um pouco a lei brasileira com o modelo português. A lei brasileira, não vamos descriminalizar, porque o Brasil é conservador. Eu tenho medo, se a gente discutir descriminalizar, nós vamos criminalizar o coitado do cidadão que é doente. O doente tem que ser tratado, não é cadeia. Até porque nós temos cadeia brasileira, não resolve nada. Está falido há mais de 50 anos. Então, o que eu estou propondo? Eu defendo. Despenalizou. Então, nós damos um passo à frente. Não vamos mexer na lei. Vamos tipificar qual é a droga, qual é a substância e qual o volume que o usuário pode portar para o seu consumo. E vamos também tipificar algumas penas. Vamos deixar clara esta lei. E vamos criar, como foi criado em Portugal, uma comissão
Vamos tirar desse usuário o contato com a autoridade policial, do Poder Judiciário. Vamos dar a esse cidadão o contato com a saúde pública. Eu acho Vamos fazer que uma essa discussão ela é polêmica, mas ela é positiva. Uma coisa que para mim é claro em todos os gestores e militantes dessa área é que esse indivíduo que tem problemas com o uso de drogas não é um problema do sistema de justiça brasileiro. Ele não é um problema de cadeia. Ele é um problema das áreas de saúde e das áreas de assistência. No entanto, qualquer posição que se tome que gere mais desassistência, em alguns casos é isso, a lei brasileira mudou em 2006. O juiz não pode quase nada. Ele pode dar uma reprimenda, como dizia lá na roça, uma admoestação verbal ao usuário que faz o uso, uma pena de pagar uma pena pecuniária, um recurso, ou um cumprimento de uma medida que é participar de um grupo. Para efeito, no final da discussão, essa reflexão, em alguns aspectos, é nula. Em alguns aspectos. Se levando em consideração o grau de vinculação, a dependência do indivíduo e outros aspectos. Agora, para o sistema de polícia, é um policial que acolhe, faz um TCO, leva numa delegacia adjunta do Juizado Especial Criminal, dá entrada num procedimento, tramita, tem uma audiência, o cumprimento da medida e uma audiência depois. O custo dessa trajetória é muito mais caro do que um sistema de atendimento. Deixa eu só apresentar, é sobre isso que ele está falando, depois eu passo para a deputada, uma pergunta de Rildo, que nos assiste, para o nosso especialista Cassiano Moraes, em toxicologia. Ele pergunta... Ele está ligado no debate e fala assim, já falaram em... ele usa a palavra viciados, mas vou usar dependentes. Dependentes de drogas como doentes. O que é um dependente de droga? É um doente, é um criminoso ou é uma mistura dos dois? O conceito de dependência pelo próprio sistema de classificação de doenças, é uma doença, um transtorno mental, crônico, que afeta o cérebro, que afeta o comportamento da pessoa. Claro que essa dependência química, ela tem fatores sociais, familiares, culturais e tudo mais, mas ela é uma doença. E é isso que a lei que eles estavam discutindo fala, que ela passa a separar o traficante, que utiliza e ganha dinheiro às custas do sofrimento alheio, vendendo veneno, vamos dizer assim, para as pessoas, daquele usuário, que é um doente, que está dependente de drogas, que não consegue sozinho, por sua própria força, se livrar daquilo. Claro que há os preconceitos, que foi falado inicialmente aqui pelo Clóvis, que é as pessoas acharem que é falta de caráter, falta de força, falta de vontade e tudo mais. Mas existe um componente, inclusive biológico, inegável, de que a dependência é algo sério. É como se o cérebro se inundasse de prazer muito grande e muito rápido. E o crack daí, em apenas 5 minutos, dura esse prazer e essa euforia. Depois de 5 minutos, meu cérebro pede mais. Eu quero mais prazer, e mais prazer, e mais prazer, e a pessoa não consegue sair desse ciclo se não tiver uma ajuda. E o organismo sofre. Com certeza. Não só a parte mental, mas a parte física também. O crack há prejuízos pulmonares, cardiovasculares, genitais, enfim, há uma série de complicações. Claro que a gente não pode ser reducionista e achar que é só com a parte médica que se resolve. Como nós já falamos aqui... Mas eu só gostaria de dizer uma coisa que eu acho importante. Eu acho que tanto a pergunta como você recebeu agora, como a do seu José, mostra muito bem a falta de conhecimento que a sociedade tem desse problema. Então, generaliza toda a situação. Sim. E isso ainda faz com que o problema se torne maior ainda. Eu posso dar um exemplo aqui muito simples, e eu garanto que isso acontece com qualquer um. Se nós vamos numa cidade que a gente não conhece, nós vamos parar o carro num sinal. Tem alguns adolescentes, como em alguns lugares tem, pedindo alguma coisa, a primeira coisa que você fala para o teu filho do lado é fecha o vidro. Então, eu acho que o problema ele começa com o conhecimento. E eu acho que tem que ter realmente um não julgamento, no sentido da pessoa que vem e que precisa dessa ajuda, porque é uma doença e a droga ela se manifesta diferente em cada um. Né? Então, e cada droga também de uma determinada maneira. E é por isso que eu entendo que a sociedade é fundamental para que a gente possa conseguir resolver esse problema e não excluindo e não descriminalizando. Eu vou
pedir o nosso intervalo, lembrando que você pode colaborar com ideias para uma nova política de combate às drogas. Entre no portal eDemocracia, que é www.edemocracia.gov.br, e deixe lá suas ideias. O portal é uma rede social criada para debater propostas em andamento na Câmara, e os deputados vão aproveitar essas sugestões. Eu peço um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já já.